Olá, senhoras e senhores. Hoje, 25 de julho de 2024, você está no Pode Crer, o seu podcast de política. O Pode Crer está divulgando o perfil dos pré-candidatos, né, a vereador no município de Santa Teresa, né? E quero agradecer antes ao Gregório Venturim, tá, por disponibilizar aqui o Estúdio Pontes, né, para a realização do podcast. E você que está assistindo, se você quiser gravar o seu podcast aqui no Estúdio Pontes, o número está aqui na tela, tá? Entre em contato aí com a produção. Agradecimentos também à audiência, né? A audiência que é conseguida pelo nosso canal, né? Estou muito feliz. E se você que está nos assistindo já aproveita, deixa o like aí, tá? Ativa o sininho das notificações para que o YouTube possa divulgar o nosso canal e assim engajar, conseguir mais pessoas, né? Atingir mais pessoas. E nós estamos aqui hoje com ele, que é dono, né, do bar mais antigo do estado do Espírito Santo, né? Do estado do Espírito Santo. E também ele faz parte aí da comunidade italiana, né? É um camarada que ajuda a divulgar, a manter viva, né, a tradição da italianidade aqui em Santa Teresa. Nós estamos falando do vereador Tiago Rode. Tiago Rode, obrigado por aceitar bom o dia nosso a todos. convite. Estamos sempre aqui à disposição, que possa somar para a sociedade teresense, enfim, como entidade pública, né, como um agente público, mas também, como você disse aí, questão da história do Bar Elite, a gente está aqui para poder somar, Evandro, à disposição. Obrigado mais uma vez por ter aceitado o convite aqui de participar do podcast. Um prazer. Tiago, você já é uma figura bastante conhecida aqui, né? Tanto porque que é um camarada que ajuda aí a manter, né, viva a tradição da italianidade. Então, no meio cultural, você é muito conhecido. Você é conhecido também porque é o dono do Bar Elite, né? Há quanto tempo? 10 anos, Tiago? 10 anos, esse ano completou em abril. 10 anos, né? E também o Tiago foi candidato a deputado estadual, e hoje ele é vereador aqui no município de Santa Teresa. Então é uma figura conhecida, mas eu queria que você falasse, Tiago, para o teresense, né? Perfeito. Que está te ouvindo, para aquele que vota aqui em Santa Teresa, e também para a comunidade em geral, a tua relação com a cidade, Tiago. Tiago Rode. Rode é italiano, um sobrenome italiano, né? Mas me conta a tua relação com Santa Teresa, Tiago. Bem, a minha relação começou em 1988. Eu nasci em Colatina, meu pai é funcionário público, meu pai trabalhou na Caixa Econômica por mais de 30 anos, nós passamos no concurso público, nós morávamos em Colatina, fomos transferidos para Itaguaçu. Itaguaçu não deu muito certo à época, por conta daquilo que se recebia, e nós passamos uma certa dificuldade financeira, graças ao meu bom avô, que faleceu agora há um pouco mais de 40 dias, nós não passamos mais necessidade por conta dele. Meu pai pediu licenciamento da Caixa Econômica, nós fomos morar em um ano no município de São Roque, Canaã, próximo inclusive à casa do meu avô, onde ele podia dar mais guarita a nós lá. Meu pai foi trabalhar como motorista numa cerâmica, e eu até tenho com orgulho, eu estive lá no ano passado tirando uma foto da casa que eu lá morava, que hoje não é mais habitada. E nós tínhamos lá nessa casa, inclusive, eu lembro muito minha mãe me levando no quartinho. Para aqueles que não sabem ou que não ouviram falar, o quartinho é um espaço fora da casa, onde se fazia as necessidades. Pois a nossa casa era uma casa muito humilde, muito simples, e que nós não tínhamos como fazer as necessidades, tinha que se levar à noite distante, era uma fossa que tinha. Então, assim, é só um fato, né? Mas, assim, é importante contar um pouco da história. Após isso, a Caixa refez um plano de carreira, e nós viemos morar aqui em fevereiro de 1988, eu tinha 6 anos de idade. E assim, também um fato inusitado é que a gente ia muito para São Roque, Canaã, porque lá estava a família, tanto do meu pai, que é Rode, como da minha mãe. E com pouco tempo que nós estávamos aqui, nós não tínhamos muita coisa. E nós fomos até assaltados aqui no bairro Jardim da Montanha à época. Tínhamos pouco, mas do pouco que nós tínhamos, fomos assaltados, não sobrou nada efetivamente. A minha mãe até me disse à época, ou a gente volta para São Roque, ou vamos morar no centro onde tem mais segurança. Vamos nós morar... a gente foi morar no centro da cidade, enfim. Então a minha relação com a cidade começou dessa época. Eu não sou daqui, mas moro aqui desde 6 anos de idade. Tenho uma interação muito grande com a cidade por vários fatores. Criei amizade aqui desde criança.
né? Tem essa questão, como o Evandro colocou, da italianidade, que eu acho que está dentro de mim, né? Eu tenho tanto par de pai, mãe, avô, avó, lá a descendência. Gosto de falar do tema genealogia, de italianidade. Vim, né, saber de onde são as minhas origens, falar isso para as pessoas, assim, é um orgulho muito grande. A cidade respira isso aí, é a primeira cidade colonizada por italianos no Brasil. Essa identidade toda com a culinária, com os prédios bucólicos que aqui existem. Como você disse do prédio, né, do Bar Elite lá, nós somos o bar mais, estamos, né, com o bar mais antigo em atividade no estado do Espírito Santo. Esse ano completa 97 anos. E se Deus permitir, em novembro nós vamos fazer o aniversário do bar. Já estão todos pré-convidados, ainda vai ter a data certinho. E a gente, né, as coisas vão acontecendo com muita naturalidade, eu acho, na vida das pessoas. Se a gente deixar, independente de qualquer religião ou de demagogia, Deus, a gente tem que estar sempre reto, no caminho reto. Né? Deus vai abrindo as portas aí e nós vamos. Eu sempre trabalhei como funcionário, como empregado, nesse período todo que eu tive aqui em Santa Teresa. Agradecer muito ao seu Tonico, em memória, ao Marquinhos Sâncio, em memória, ao Fernando Pissaia. Foi um dos primeiros empregos que eu tive lá. Antes eu trabalhei no Marconi, Monteiro, que hoje já não mora, mas aqui está em Itaguaçu, né? Mas trabalhava por muito tempo e eu sempre me identifiquei muito com o comércio. Então eu sou comerciante de carreira também, está no meu sangue. A minha família sempre esteve muito envolvida com o comércio também. Após isso eu fui morar à Itália porque eu tinha uma vontade muito grande de conhecer quem eram os meus ancestrais, da onde vinham. Você morou quanto tempo na Itália, Thiago? Morei por 3 anos. Eu fui de 4 de abril de 2005, eu lá cheguei. Gostaria de mandar um abraço, mas não posso esquecer, porque a gente tem que sempre ter um sentimento de gratidão pelas pessoas. Valdemar Tótolo, a esposa dele mora aqui na rua aqui ao lado, ele também. Ele recebeu a gente numa noite muito fria, lá em Cornuda era a cidade. Nós chegávamos de trem à cidade, ele foi lá nos apanhar. Então, assim, eu dava nos meus 4... Não é o nome da cidade? Cornuda. Cornuda, é isso mesmo. Nós ficaríamos em Crocetta del Montello, uma cidade pequenininha, 3 mil habitantes, e Cornuda era a cidade próxima onde passava o trem. Ele foi lá buscar a gente, meia-noite, era o passado isso aí, tinha ninguém na estação, a gente tem que lembrar muito bem, e a gratidão é eterna, ele sabe disso aí, porque eu falo isso aí também, mas tem que falar publicamente. E o Valdemar tem uma grande contribuição na nossa vida, nesse sentido assim, de acolher a gente. Era uma cama simples, mas tinha lá cama, um colchão, uma colcha, e era isso. Ele foi nos acolheu lá. A gente começar o nosso trajeto lá na Itália, não tinha cidadania italiana, não conhecia mais ou menos o processo, mas enfim. Foi com muita coragem que a gente foi lá, eu tinha 23 anos. E encaramos aquilo, né, na realidade, nesse primeiro momento, de ir lá trabalhar, de conhecer uma nova cultura, era uma coisa assim, muito nova para um cara jovem que era a época, né? Hoje eu sou jovem de espírito, né? O corpo vai passando e a gente vai seguindo a vida, Evandro. Mas foi uma experiência muito boa, fui com outras pessoas também. Fizemos um trajeto que ninguém faria, porque a gente comprou a passagem que era mais barata, até Milão. E de Milão lá nós fazemos um trem. Ninguém nunca, eu conversei com vários brasileiros, ninguém nunca fez isso. Mas era uma coisa assim, maluca, entre aspas, mas era uma coisa divertida. Saímos com o trem, não sabíamos falar até um bem italiano para poder se comunicar, mas saímos de lá, pegamos várias linhas para poder chegar até essa última estação, que era pequena, como eu disse, lá em Cornuda, e o Valdemar nos apanhar e a gente começar a nossa estrada lá na Itália. Eu vim embora logo também, eu poderia ter ficado mais, mas a crise na América, devido à crise imobiliária de 2008, começou a afetar a Europa de uma maneira muito forte. Então lá só tinha para a gente poder fazer efetivamente as 8 horas diárias e não tinha mais as horas extras, que era o bom, era o grosso, né, da coisa, onde você ganhava um pouco mais de dinheiro, que você podia mandar para cá, que você tinha seus projetos, enfim. E aí aquilo eu acabei retornando para Santa Teresa. Aí acabei trabalhando lá com... Também não posso deixar de agradecer ao Jota, que é proprietário lá da cervejaria Teresense. Mas quando você voltou, já voltou fluente na língua também. Já voltei fluente, já fui chamado para poder dar aula de italiano. E eu tanto é que eu apanhei isso aí, junto com o emprego, que eu voltei lá pro Jota, para distribuidor do Jota, lá do Gino, Toto, lá dentro da Itaipava, lá na Vila Nova, e eu acabei agregando isso aí a dar aula pelo Círculo Trentino. Então eu vou dar aula uma semana de italiano. Eu não tinha tanto a questão teórica, talvez, mas conhecia a língua, sabia escrever muito bem, porque lá eles têm cursos nas comunes, que é as prefeituras, para os estrangeiros. Então, uma aula básica lá, de escrever, enfim, ler o básico do italiano, para a pessoa poder, né, enfim, se desenvolver lá na Itália. Então, tem esse tipo de curso nos comunes, é gratuito, inclusive, e assim, eu pude aprender um pouco lá, claro, com a prática você aprende muito mais, e quando voltei, comecei a dar aula também, então também a lecionar um pouco de italiano. Com isso, assim, aí a gente passou pelo período do J, trabalhei 6 anos, e eu voltei para o Bar Elite, uma oportunidade que também o amigo Valério, Geraldo Bausen lá, esteve por quase 6 anos lá. Também o sentimento de gratidão é muito grande, porque quando ele foi falar comigo, Thiago, eu estou passando, gosto muito do seu pai, se você tiver interesse, então o papai me avisou, vamos lá conversar com ele, enfim, deu tudo certo.
E nós estamos lá, eu, minha sogra, meu sogro no início, é um ambiente familiar. A gente tenta tratar aquilo como se fosse a sua família. Você vai para a sua casa, uma segunda casa, o bar, porque a gente tem esse acolhimento, forma de tratar as pessoas. Eu acho que é por aí que você cria contatos na vida. Né? O bar pode ser histórico, bacana e tal, mas você tem que ter esse trato com as pessoas. Trato de bem, a questão da comida, enfim, da culinária, enfim. É isso. Legal, muito legal, Thiago. Thiago, nós estamos aqui no berço da italianidade brasileira. Certo. Né? Então, no berço, na primeira cidade fundada, construída por italianos imigrantes, né? Perfeito. E isso é uma coisa que é um grande sentimento de pertença do teresense, né? A italianidade, né? A questão do pertencimento é muito forte, né? Muito forte, né? E que é também o grande capital, né? O grande bem. É quase um índice geográfico, se a gente pode dizer. Tem aqueles índices geográficos que as instituições como o Sebrae coloca lá da vinho, talvez do sul. Eu acho que o índice geográfico nosso aqui é a italianidade, com a polenta, com a culinária, com outros, talvez isso aí, como eu disse, os prédios bucólicos. Hoje, talvez, as cantinas que se formaram, porque a época o italiano, quando chegou aqui, não tinha o domínio da terra. Você imagina sair da Europa, vir para cá, e não tinha domínio nenhum da terra. Né? Tipo eu sempre falo, não, o primeiro que fizeram foi com jabuticaba, que era uma uva nativa nossa. Os primeiros vinhos, né, de jabuticaba, que não se toma o nome de vinho. Vinho é do vinho. É um fermentado de jabuticaba, um fermentado de laranja. Eram os primeiros produtos que os italianos... Já chegaram criando... Exato, já tinha essa perspectiva, porque eles tinham conhecimento lá, mas não tinham domínio aqui. Exato, e aí usaram uma fruta nativa nossa. Muito interessante, muito né? interessante. E isso se perpetua até hoje, porque eu tenho esse produto lá no Bar Elite e tem um consumo grandíssimo por parte das pessoas que procuram. Tem vinho de jabuticaba? A gente só fala com as pessoas, olha, tem o fermentado de jabuticaba. Eu estou falando fermentado porque o vinho é da videira, é da uva, mas é popularmente chamado de vinho, né? E assim, além da polenta, eu falo muito da importância da polenta. Eu acho que precisa ser melhor até explorado isso aí, Evandro. Imagina que chegou-se hoje em dia, nós temos geladeira, tudo prontinho. Seu pai prepara as pessoas, sua esposa prepara as coisas em casa, ok, beleza. Tá tudo muito pronto. Antigamente, quando chegava aqui, e a disputa para poder se alimentar hoje, o que eu vou ter amanhã? Não tinha nada disso aí, nada. Então eles tinham que ter coisas rápidas, né? A caça que tinha, ou enfim, alguma coisa muito rápida que se pegava, porque algum lugar que tinha que se deslocar era a Santa Leopoldina, que era a nossa referência. Tinha que ir lá buscar, senão como é que fazia? E as plantações eram o quê? Milho, cara. Era milho. Para fazer a polenta, que era rápida. Então a polenta ela tem uma importância grandíssima, não só para o italiano, mas para todos. Pela praticidade, por ser uma coisa que você plantava, logo você tinha o milho aí. Entendeu? E ela matou a fome de muitas pessoas na época. E até hoje, né? É uma alegria grande de falar de... Até hoje a polenta é muito forte, a polenta é muito consumida. Tá em todos os pratos quase, né? A polenta, o angu, como o mineiro chama, né? O fora, talvez, o baiano também chama, né? Mas é interessante, o Brasil é muito rico e... Santa Teresa, então, a gente já sabe que ela tem um DNA italiano, que ela é o berço, né, da cultura italiana aqui no Brasil. Foi a primeira. E Santa Teresa, ela está pronta para se apresentar para a Itália dentro desse contexto? Ela está pronta para ser o cartão postal da Itália aqui no Brasil? Então, Evandro, com a experiência de morar lá fora, o que eu posso dizer é que aqui nós temos uma foto, como se fosse bater uma foto da Itália há 150 anos, e essa mesma foto se retratada hoje. Muitas coisas se mantiveram. A questão da cultura, da comida, muitas coisas. É o que eu ouço daqueles italianos que aqui vêm. Falam, nossa, mas aqui, essas questões das danças, por exemplo, muito lá se perdeu. Os jovens não conhecem. Os jovens não conhecem essa coisa que existe. Esse movimento, por exemplo, que os novelli lá de São Sebastião fazem do jogo de Moura. Isso é uma coisa que na Itália não existe mais. Muitas das coisas se perderam. A forma como fazer uma coisa... A bocha, essas coisas foram se perdendo com o tempo. E isso para eles é muito importante porque é um resgate. Sono delle risorse importantissime, como se diz em italiano. São recursos importantíssimos para dizer assim, olha como é que um povo foi para lá, constituiu-se e manteve da mesma maneira durante tanto tempo. Nós vamos fazer um movimento agora, do dia 22 de setembro. Você é o primeiro que está sabendo isso aí publicamente. Eu só falei isso aí dentro do grupo da cantoria. Sim. Está pré-agendado.
tem um coro chamado Coro Monte Pálido. Ele teve 3 vezes aqui no Espírito Santo, por 3 vezes em Santa Teresa. A última vez foi em 2019 ou 2018, salvo me engano. O Gilson era até o prefeito à época. Nós tentamos assinar um acordo de cidades gêmeas, né, de irmandade, de proximidade. Devido à pandemia, depois perdeu-se um pouco esses contatos. Nós retomamos agora, porque a pessoa lá eu conheço. Sim. A gente manteve as ligações. Que bacana. E a gente está tentando fazer um movimento agora, no dia 22 de setembro, de entender até de que maneira nós podemos fazer, ou publicamente, ou colocar num local. Porque a ideia é fazer a cantoria italiana, cantando umas 5, 6 canções aqui ao vivo, nesse link com a Itália, com o Canal Sambovo. Está pré-agendado para setembro, então, esse evento. Eles com o coro deles lá e nós com a cantoria italiana aqui. Faremos esse primeiro interscambio, como diz em italiano, intercâmbio entre as cidades, num momento ao vivo, né? Eles até falam da questão da polenta, que seria no segundo momento, de que maneira nós poderíamos fazer, mas é o primeiro trato que a gente tem com a Itália. Aí você fala assim, a Santa Teresa está preparada? Com algumas coisas, sim. Com outras, eu acho que a gente tem que desenvolver melhor. Eu acho que o importantíssimo é a questão das cantinas, que isso é um fato também importantíssimo de ter essa similaridade com a Itália, a questão do vinho em si. Tem muitas outras coisas que podem ser desenvolvidas. Acho que nós somos uma cidade turística em desenvolvimento, nós temos uma procura muito grande, temos que melhorar, temos muitos desafios, eu diria, muitos desafios, né? Que a gente pode tratar aí durante o programa, entendeu? Mas eu acho que Santa Teresa está se preparando para poder ser essa cara postal, sim. Ficou-se muito tempo, talvez, nessa lacuna de ter toda essa riqueza da cidade, seja da cultura da comida, dos prédios, uma coisa ou outra, mas talvez não tinha ninguém que fazia esse link, entendeu? Não tinha que ser feito esse link. Você vê que o Sérgio Mattarella, presidente da Itália, esteve aqui na semana passada. Ele visitou algumas localidades, inclusive o Rio Grande do Sul. Claro, tem um apelo talvez maior por conta daquilo que aconteceu. Tem uma relação mais antiga também. Exato. E essa relação faltou agora. Eu até disse ao pessoal do Comes, eu estou como conselheiro do Comes, a gente fazer uma nota, não de repúdio, mas dizer a eles, falar, gente, olha, o Espírito Santo é a primeira localidade onde vieram tantos imigrantes, contar todo um contexto histórico, já uma justificativa robusta, para dizer, olha, aqui no Estado, nós merecemos também a visita de um diplomata, né, que é o presidente italiano, que é um ministro, enfim, é importante para nós, mas também para a Itália saber que aqui nós fazemos tudo e melhor, de graça. De graça. Então nós temos todo esse empenho das pessoas, e as pessoas não querem nada, Evandro. Elas só querem ter essa questão do reconhecimento, do pertencimento da causa. Isso aqui é bacana, porque isso não morre. Isso mantém com a pessoa e ela passa. Isso é bacana. E, pois realmente, Santa Teresa preserva, né? Está preservando, tem consciência disso, de preservar as suas origens, a italianidade, que é um agregado turístico também. E eu queria agora mudar o assunto para turismo, né? Já sabemos aí, mas o turismo, se fala muito de turismo, o turismo recebeu um boom aqui em 2010 com um projeto de comunicação, na época, acho que era o Gilson Amaro, e recebemos um boom, nós já éramos uma tendência, recebemos um boom, e a gente tem trabalhado nesses anos, todos aí, já vai para quase 15 anos, trabalhado o turismo, né? Mas nós somos uma cidade sem infraestrutura, né? Nem um recolhimento de lixo nós temos legal, né? Nós temos ainda lixo a céu aberto e a estrutura mesmo, né? Viária. Nós temos um trânsito hoje um tanto caótico em alguns pontos, vários gargalos. Os horários aí, né? Nesse contexto de cidade turística, o que seria prioridade para Santa Teresa se consolidar no turismo, no Espírito Santo? Olha, nós temos muitos potenciais, muitos pilares, como a gente já falou aqui na entrevista, da questão da italianidade, da comida, das cantinas, dos locais, dos prédios. Isso aí é fantástico, todo mundo sabe. Agora nós temos muitos desafios também. Eu acho que o grande desafio é sim a questão do trânsito, pensar num turismo de qualidade assim, porque nós não temos hoje. Eu não estou dizendo para menosprezar o B, o C, nem estou falando de classe social. Nós não temos o turista A e B que frequenta a cidade, porque às vezes ele não tem aonde, de que maneira gastar
Pelo trânsito, talvez, pelas dificuldades que ele encontra. Nós estamos se moldando com relação às Sim, pousadas. Eu vejo que o investimento do privado está vindo. tá vindo. O público tem que fazer a parte dele. Eu acho que o maior desafio ainda é a questão do trânsito da cidade. Como você tocou. Durante alguns períodos da cidade tem um trânsito difícil. Você pega a sexta-feira, por exemplo, então é muito complicado. E aí tem alguns pontos que nós já até assim citamos lá na Câmara, que a gente não consegue executar, né? A gente propõe, sugere, faz reuniões, enfim, coloca outros entes aí, como a gente fez, inclusive audiências públicas, e precisamos ter mais ênfase nisso aí, quer dizer, vislumbrar em outras cidades exemplos para trazer para a nossa realidade, entendeu? Ter humildade disso aí, por quê? E uma coisa que assim a gente acha que é um pouco mais difícil, mas que dinheiro sempre tem na política, é a questão desse contorno viário. Isso é um fato. Agora, uma coisa que eu sugeri e que eu penso, talvez individualmente, gostaria até de ouvir de vocês, né? Ouvir de você também, Evan, é que esse esforço deve ser feito com outros agentes também, como os outros prefeitos das cidades. Porque vocês imaginam na política, quando eu chego lá para falar com o governador, seja quem for, ou seja na bancada federal, de onde vem grande parte da soma de dinheiro nossa, e eles têm o poder, a baqueta lá, para falar, eu vou direcionar para fulano, para Beltrano, para Ciclano, para aquele. Então, se nós temos uma vontade única, ou seja, se o prefeito local aqui, o Kleber, hoje saísse para conversar lá com o Gatinha, saísse para conversar lá com o prefeito de Itarana, de Itaguaçu, sentar e falar assim, olha, eu preciso efetivamente da ajuda de vocês. Porque se eu for lá para pedir para Santa Teresa uma coisa, vocês foram pedir outra, vocês foram pedir outra e vocês foram pedir outra, se nós não chegarmos a um consenso comum, na cabeça dos deputados eles vão entender que cada um está pedindo para você, eu vou tentar ajeitar. Infelizmente a política é assim. É assim. Eu estou tentando dar somente a minha visão, eu posso estar totalmente equivocado, mas estou tentando trazer para vocês a visão que eu tenho com a experiência de 4 anos praticamente de mandato. Como o Evandro colocou, fui candidato a deputado estadual e não falamos ainda da candidatura a italiana, a Sim, deputada na Itália, que aquilo assim, entre aspas, foi uma loucura, digamos assim, mas era uma tentativa de trazer hoje a estrutura que nós temos da boa política. A gente pode falar isso de um outro momento. Foi o primeiro candidato capixaba ao parlamento italiano. Mas voltando à questão, eu acho que ele precisa entrar em consenso. O prefeito de Santa Maria, por exemplo, vamos ver, conforme vai ficar, que agora é um período político, a gente sabe, conforme ficam as mudanças das cadeiras, né? Quem vai ser, quem não vai ser, daqui e de lá. Enfim, sentar em conjunto. Olha, prefeito, eu preciso da sua ajuda. Nós temos que falar a mesma língua. Vocês têm problema para passar. Eu sei que vocês não querem passar com esses caminhões aqui, porque demora muito tempo. Vocês demandam. E sem contar que Santa Maria não traz R$ 1 pra gente. Eu não estou falando por maldade, estou falando o que é a verdade. As empresas que lá estão abastecem com o combustível dele, fazem as manutenções lá, não compram nada aqui e nós ficamos de passagem. Isso é um fato. E eu não estou dizendo mal, estou dizendo que é real. Tantos outros caminhões são provenientes de lá também. A obra de Caldeirão a Vaz Alegre vai diminuir? Pode ser que diminua. Mas se nós tivermos efetivamente um anel viário que tire esses caminhões, eu posso impor legalmente, coisa que eu não posso hoje, com que esses caminhões passassem. Aí nós mudamos de fato. Ó. Aí o turismo é outro nível, né, em termos assim, porque eu consigo colocar, de repente, dentro de Santa Teresa, um bondinho, um trenzinho, um transporte público ideal com a característica da italianidade. Quer dizer, vocês imaginam você circulando dentro do centro de Santa Teresa com um trenzinho, um bondinho, tocando músicas italianas, com alguém lá acompanhando todo vestido. Quer dizer, quem não quer vir para Santa Teresa para visitar uma cidade dessa? Mas aí o gargalo é e está no trânsito. Eu acho que todos temos que entender dessa maneira. O gestor público, a população, todos fazem uma força-tarefa de entender que esse é o maior gargalo e que isso a gente sabe que de repente não vai ser resolvido daqui a um mês, um ano, mas que precisa ser colocado como meta principal. Entendeu? Acho que precisa ser debatido dessa maneira. E se juntarmos aí os agentes públicos, acredito eu, com as mesmas vontades, quer dizer, se você chegar na bancada federal com 4, 5 prefeitos, você vai falar, prefeitos, nós queremos uma parte que é destinado lá para o Estado do Espírito Santo, a região centro-serrana necessita dessa obra de infraestrutura. Não importa quanto ela vai custar, mas precisamos da ajuda da bancada federal. Outra parte vem do governo e outra parte a gente procura de outra maneira também, enfim. Dinheiro, como eu digo, sempre tem. O que precisa é vontade política e dos prefeitos se acordarem nesse consórcio, vamos dizer dessa maneira, talvez um nome, de falar, não, nós queremos, esse é o nosso objetivo. Senão talvez fique difícil. Como as crianças não vão chegar lá, não, eu quero um pirulito, eu quero um chips, eu quero um chocolate. É como se os prefeitos vão lá pedir para a bancada federal. Eu quero isso, quero... E aí vai ficar dividido, vai se fracionar, cada um vai ter os seus interesses. E o objetivo principal, que seria isso aí, talvez não seria atendido. Tiago, um vereador, me fala um pouco aqui das competências de um vereador
né? Ok. A gente sabe que ele tem a competência de fiscalizar, né? Sim. E ele também tem competência de propor leis estruturais, por exemplo? Olha, a nossa competência, infelizmente, ela é um pouco vedada nas questões orçamentárias, né? Orçamentária, A né? gente não consegue propor algo que Que vai demandar vai dinheiro, demandar efetivamente recursos recursos. financeiros, né? Por isso que as pessoas falam, mas você não propõe isso. Então, assim, às vezes a gente explica pessoalmente para Entendi. aquela pessoa que nos procura, mas só para vocês poderem entender, e isso é uma pergunta muito pertinente, muito importante, nós ficamos um pouco fadados. É diferente do deputado estadual e federal, tem algumas outras atribuições, como as emendas. Por exemplo, os vereadores nós não temos emendas. Nós temos, inclusive, um projeto que ano que vem, dependente de como as coisas vão ficar aí, a gente pode procurar a entender um pouco melhor, porque as câmaras têm a possibilidade de uma fraçãozinha do orçamento ser destinada à Câmara e a gente fazer uso desse recurso, aonde a gente, mas é muito pequeno. Porém, os projetos são fadados, né? Eu tenho lá alguns projetos de lei, eu até cito algum que a gente consegue fazer, como por exemplo, hoje todos os eventos que onde tem recursos públicos colocados, eventos esportivos de cunho individual, corrida, capoeira, karatê, ciclismo, esse tipo de evento, enduro a pé, por exemplo, o realizador do evento, se tiver aporte de dinheiro público, ele tem que dar 50%, né, de desconto para inscrição para o teresense ou abonar em 5% do total das inscrições. Isso é um projeto nosso. Então eu procurei, assim, porque como eu disse para vocês, a gente procura onde funciona. Às vezes em alguns lugares tem parecido o projeto, você adapta para a sua realidade. Então hoje, qualquer teresense que queira se inscrever, é um comprovante de residência que ele mora ali, ele apresenta na inscrição e todos os eventos de cunho individual ele vai ter um desconto de 50%. É a maneira, por exemplo. Você imagina que os eventos de bicicleta eles são caros. A inscrição é 160, 180 reais, é caro para uma criança. Como é que um menino com uma bicicleta, talvez simples, que ele financiou, como é que ele vai participar de um evento desse aí? Ele não consegue muito dinheiro. Então é uma maneira de, ou ele dá o organizador em bonificação, ele abona a pessoa, o munícipe, ou ele dá 50% de desconto. Então são projetos que ficam um pouco limitados a algumas coisas nesse sentido. Como, por exemplo, outro também, aquela árvore que é prejudicial à abelha. Entendeu? Então foi um projeto de lei que nós entramos aí para que haja o corte dessas árvores e nas propriedades públicas o impedimento de qualquer plantio dessas árvores que prejudicam as abelhas, que matam as abelhas. Eu não lembro o nome específico lá, porque é um nome bem específico da planta. Então a gente fica, como eu disse, fadado a certas coisas aí. Qualquer coisa que implique em despesa pública orçamentária pode dar inconstitucionalidade e aí fica travado e a gente não consegue. Mesmo que não tenha inconstitucionalidade, claro que o prefeito, o executivo pode falar, pô, não tem recurso, né? Pode. O que a gente faz às vezes para provocar, no bom sentido, a provocação é no sentido de se mover, Sim. porque ele não está vendo aquilo que eu estou vendo que a população me procurou. É um requerimento. Requerimento com base, ele tem 30 dias para poder nos responder, entendeu? A secretaria responde, se é ele ou se é a secretaria, tem que nos responder, e é o que a gente usa, porque a indicação às vezes é uma proposição a mais que fica lá, mas às vezes sem resposta, tem que ficar procurando lá com o prefeito, com o secretário para saber se foi executado ou não. Então eu faço em nome em requerimento, com uma boa justificativa, com fotos se caso necessitar, para poder cobrar. Esse é o nosso papel. Acho que a palavra cobrança é a mais falada no meio da questão da vereança. É a mais. Porque o cara te liga, ele te cobra e ele tá certo de cobrar. Ele tem que cobrar. Ele deu a confiança dele em você e mesmo que não deu, assim. Enfim, esse é um dos 11 representantes. Eu disse isso lá no 25. Né? Certo. Tiago, estamos chegando ao fim da entrevista. Mais uma vez, obrigado. Eu agradeço. E eu queria que você falasse para o teresense, né? Certo. Para quem nos assiste, a importância, se você acha importante, né? E a importância de se engajar na política, procurar buscar mais, conhecer o candidato, né? Votar com maior consciência, né? Exato. Para que a gente tenha uma boa representatividade, né? Exato. Queria que você desse aí umas considerações finais aí, nesse sentido, para Perfeito. o Terezinha. Então, essa provocação é muito importante, eu falo dela quase todas as sessões. Nós teremos uma cidade melhor, um estado melhor, um estado do Espírito Santo melhor e um país melhor quando efetivamente nós cobrarmos de quem está lá. Porque as pessoas muitas vezes falam assim, não, mas eu não quero saber de política, não me importa política. Amigo, você está completamente equivocado. Você pode não botar a bandeira, você não precisa botar adesivo de ninguém, você não precisa fazer nada. Nem nas redes sociais você precisa se posta. Mas enfim, que você cobre, né? Mas que você também faça o seu papel.
Porque se você não fizer, alguém pode fazer por você e você vai ficar chorando depois, reclamando às vezes. Então, assim, nas redes sociais tem muita gente que é muito bravo, que escreve, que dialoga. Vai debater, vai lá na Câmara. Debate, pega o cara pelo braço, fala, deputado, você fez uma votação aqui, ou você nunca se colocou para aquela região, para aquele distrito. Eu digo assim, tem trabalho, eu falo meio pessoalmente, e aí as pessoas têm que procurar lá, vai lá no site da Câmara, tá lá, é portal da transparência da Câmara lá. Olhem as proposições que cada vereador deu para cada região, olhe o trabalho do vereador na Câmara, olhe a presença do vereador na Câmara, olhe a presença nas redes sociais, enfim, procure avaliar por aquilo que ele produziu. Ele está sendo pago para produzir, para te representar e para cobrar e ter as atribuições que dele é de fato. Então, assim, essa provocação que a gente faz é no bom sentido, Evandro, as pessoas precisam interar mais com política, se envolver mais, porque reclamam às vezes, e aí eu falo, um puxão de orelha que eu dou às vezes naquele cidadão, não tem problema nenhum, não tem o rabo preso com nada, com ninguém. Tem que sim se envolver, de alguma maneira, como eu disse. Os comércios a gente sabe que não se envolve colocando nada de ninguém, e é justo que assim se faça, porque ali dentro, seja Flamengo, seja Vasco, ou Corinthians, né, amigo? Não tem problema. O problema é efetivamente fazer o seu papel. Votar. É o seu apoio. Você fechou a sua loja, você faz o que você quiser, meu amigo. Se você botou no seu carro, não quer botar no seu carro, vai na rede social, dá a sua opinião, fala com o vizinho, fala com o lado. Agora, se envolva na política. Dê a sua opinião, porque a sua opinião ela é muito importante para a construção de uma cidade maior, cara. Acho que é por aí. Bom, muito obrigado, Tiago. Nós estivemos aqui, então, conversando com Tiago Rold, ele que é vereador, né? E é também pré-candidato à próxima legislatura. Muito obrigado, Tiago. Espero que você volte aqui outras vezes. Espero de alguma maneira ter ajudado aí, Evandro. É um prazer, tá? Sempre que precisar. Eu sinto, assim, nessa questão de se dar à população uma parte do nosso tempo, uma grande parte, eu diria hoje, né? É muito importante para nós e é gratificante também quando a gente consegue efetivamente consolidar aquilo que nos propusemos lá. E a gente segue aí. Se as pessoas acharem que é por aí, estou como pré-candidato e assim, a gente vai se falando pelas mídias aí. Um grande abraço. Grazie mille. Arrivederci. Arrivederci. Grazie. Grazie.